Então você já pode ir aí lendo, estudando em casa, né? Uma das principais coisas, irmãos, que existe na nossa vida chama-se educação financeira, sabia? E a gente não aprende em lugar nenhum. Só o que a gente vê por todo lado que a gente se vira, dentro da nossa casa, nas escolas, em todo lugar que a gente se vira, no trabalho, é burrice financeira, né? Eu mostrei o contra-cheque do rapaz aí ontem, né? Vocês, que faltou aqui, né? Gabriel ficou impressionado quando eu mostrei, um colega de trabalho meu. O salário dele é R$ 5.967. Ele recebe 1.199. O resto é empréstimo. Nem pensão ele tem, o resto é empréstimo. Se a pessoa ganhando R$ 5.900 e receber só R$ 1.100, é muito descontrole, é muita falta de educação financeira. E ó, a nossa igreja está promovendo algo maravilhoso que, se você colocar em prática, vai fazer uma diferença grande na sua vida, sabia? Eu tenho certeza absoluta. Essa é uma parte fundamental da nossa vida, irmãos, as finanças, né? Então vamos para o tema de hoje, né? Eu vou passar só. Pode passar aí, Felipe, aí. Acho que não dá nem para ver, não, direito? Isso aí eu já coloquei no grupo. A semana de mordomia tem o objetivo de estimular esses 7 pontos aí, ó. Eu vou ler para vocês, né? Reservar o primeiro horário do dia para você ter comunhão com Deus. Estudar a Bíblia, estudar a lição, estudar o Espírito de profecia, né? Primeira hora, de forma individual. Logo depois você faz o culto, não é assim? A igreja, ela procura incentivar o culto 2 vezes por dia, mas isso é um desafio grande, né? A gente não consegue fazer nenhum direito, né? Mas aqui diz, ó, você tem que reservar um horário para fazer o culto de manhã e à noite. Entregar a sua família nas mãos de Deus, esses 2 horários, né? Depois, criar um hábito saudável para você cuidar melhor do seu corpo e da sua mente. Fazer caminhada, procurar. Eu gosto muito, toda vez que eu acordo de manhãzinha, pego a minha Bíblia, pego um banquinho e vou lá para a minha casa, perto do mato, né? Vou perto do mato e pegar o sol. É uma coisa maravilhosa o sol. E eu gosto muito. Então, se você fizer um hábito desse daí, você já está cumprindo um requisito aí. Uma coisa boa. Beber mais água, né? O outro ponto aí, guardar o sábado. Preparar-se adequadamente na sexta-feira. O penúltimo ponto aí é dedicar fielmente 10% da minha renda a Deus através do dízimo. E o último ponto é dedicar uma porcentagem regular das suas ofertas. Essa imagem aí eu coloquei no grupo lá do WhatsApp. E eu vou ficar mandando para vocês aí, para a gente incentivar isso aí. A semana de mordomia está procurando fazer crescer nos irmãos, né? Esses itens aí, né? Fazer crescer a fidelidade dos irmãos e o compromisso dos irmãos em crescer na vida espiritual através dessas áreas aí, né? E agora eu quero convidar a todos a fechar os olhos para a gente fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo privilégio que nos concedes de estarmos aqui mais essa noite, dando continuidade à programação da semana de mordomia. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê forças, sabedoria, nos dê o Teu Espírito, para que nós não venhamos somente ouvir, ver e assistir, mas venhamos também seguir, praticar tudo que o Senhor nos mandar. Em nome de Jesus, amém. Próximo slide aí, Felipe. Ontem a gente viu aqui, ó, modelos de trabalhadores, né? Esse primeiro trabalhador aqui, ele ganha R$ 1.800 por mês, né? E ele tem as despesas ali. Ele é uma pessoa da igreja e ele devolve o dízimo. Então, como ele ganha 1.800, ele devolve quanto dízimo? 180. A oferta dele é 2%. Então, ele devolve R$ 36 de oferta, não é isso? Ele faz uma feira de 700. Ele paga o aluguel com 500. Ele paga a internet com 70. Ele paga a água e a luz com 140. Ele paga a academia com 100. Essa academia tá cara, não tá? Ele gasta com Uber. Ele gasta com Uber ali com a nossa irmã Francisca R$ 90 por mês. Anda pouco. E ainda sobra um dinheiro no final do mês, né? Essa pessoa aí, ó, ela é uma boa mordoma
por causa de duas áreas. Você sabe quais são as duas áreas que ela é uma boa mordoma? A primeira área é porque ela devolve dízimo e oferta. E a segunda área é que mesmo ela pagando esse monte de conta, ainda sobra alguma coisa. É uma pessoa que está dentro do orçamento. Então por isso ela é uma boa mordoma em duas áreas. O próximo aí, Felipe. Esse aí, ó. Ele ganha R$ 7.800 por mês. Mas ele não é da igreja. Ele devolve quanto de dízimo? 0. E ele devolve quanto de oferta? R$ 20 quando alguém pede. Aí ele faz uma feira de 1.100. Ele paga o financiamento da casa de 800. Ele paga 70 de internet. Ele paga R$ 4.700 de cartão de crédito. Será que existe pessoas assim? Isso aí é um caso real. Eu não botei o nome dele, mas eu sei quem é a pessoa. Eu sei quem é a pessoa. Ele mostrou o cartão dele, né, a fatura dele. Senna, imprima aí pra mim a fatura do meu cartão. Quando eu imprimi, eu olhei lá. Tava 5.100. O outro mês estava 4.700. Não era o limite do cartão, não. Era a fatura mensal. Água e luz, 235. Escola da filha dele, 435. A parcela do carro que ele financiou também. Casa financiada e carro financiado, 900. Gasolina para o carro, 550 todo mês. E no final do mês, o que aconteceu? Faltou. Está precisando de mais dinheiro. Ele ganha R$ 7.800. Quem aqui na igreja ganha pelo menos a metade disso? E ainda faltou. Então ele é um exemplo de um mau mordomo em que? Em duas áreas. Quais são as duas áreas? Ele não devolve dízimo a Deus, não devolve nada para Deus. E segundo, ele está vivendo totalmente fora do orçamento. E agora eu vou mostrar o terceiro caso. Terceiro trabalhador. Ele ganha parecido com o outro. Ganha R$ 8.000. É um amigo meu também, não botei o nome. Ele não devolve nada de dízimo. E nada de oferta. E ele faz uma feira de 500, porque ele mora com os pais. Os pais fazem mais do que ele a feira. Ele paga 400 do cartão. Paga 70 de internet, 140 de água e luz, porque ele já colocou energia solar. E ele paga só aquela taxa da Energisa. Ele paga 100 de academia. Ele paga R$ 2.000 da parcela de um Corolla que ele comprou. E ele sobra todo mês R$ 4.900. Esse cara aí é um bom mordomo? O que é que vocês acham? Ele é um bom mordomo na parte do orçamento, que ele está vivendo de forma equilibrada. Mas ele não é um bom mordomo porque ele não tem nada com Deus. Não tem nada para Deus. Não reconhece que Deus proveu nada para ele. Veja só o perfil de pessoas, né? Que existe. E muitas vezes a gente pensa, se a gente ganhar mais, vai melhorar as coisas, né? E essa semana aqui a gente está analisando casos e analisando princípios, os quais a gente vê que a nossa administração é que faz a diferença. Não é o tanto que a gente ganha, mas é a maneira como a gente usa. E hoje nós vamos estudar um tema, irmãos, dando continuidade, né? Isso aqui foi o tema de ontem, né? Eu gravei e vou colocar no YouTube depois. E eu coloquei aqui só para a gente recapitular. O tema de hoje é sobre a parábola dos talentos. O próximo slide aí, por favor. Felipe, olha aí, tá aí, ó. O reino de Deus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Esse aqui é um versículo, uma passagem bíblica que a maioria de nós aqui conhece muito bem, né? Saber o que esses homens fizeram, como eles trabalharam, né? E a palavra, como você lê a Bíblia lá, você vê que aquele que ganhou 5 multiplicou, aquele que ganhou 3 multiplicou, aquele que ganhou 1 escondeu. E eu colocaria ainda um quarto elemento aí, que não tem na parábola, mas que ele caberia bem nessa parábola. Que elemento é esse? É aquele que recebeu alguma coisa, gastou tudo e não entregou nada, e até o que ele tinha perdeu. Nessa parábola aí caberia uma pessoa assim também, porque existem muitas pessoas no mundo que são assim: recebe as coisas, nem guarda, que nem fez esse daí que guardou, né? Nem investe, gasta tudo e depois ainda pede mais e se endivida e volta para pedir mais.
Só que o que eu quero refletir com vocês aqui nessa noite, analisar, meditar, é essa parte que fala da capacidade. Deus, ele dá a cada um de acordo com a capacidade. Muitas vezes a gente vive com muito pouco, né? E a gente fica pensando e querendo e desejando muito, querendo mais, querendo mais, querendo mais. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você acha que tem capacidade de ter mais? Será que você tem capacidade? Se Deus lhe der mais? Analisando a história daqueles homens, né? Desses 3 homens aí. Dois que multiplicaram, um que escondeu e outro que eu criei aqui, né? Que gastou tudo. A sua capacidade se parece mais com qual desses? Eu vou começar, irmãos, fazendo uma análise do que significa o talento na Bíblia, nessa passagem aí, né? Um talento, pode colocar aí, Felipe. Olha, um talento, ele equivale, ou equivalia na época, né? A 6.000 denários. Um denário equivale a um dia de trabalho. Então, um talento, ele é equivalente a 16 anos de trabalho e 4 meses. Um talento. É pouca coisa ou é muita? Então, olha só o cálculo que eu fiz aí. Eu converti para o real, para a moeda que a gente usa, né? Eu coloquei como o denário sendo 100 reais. Imagina aí que um denário é 100 reais, o salário de um dia. Coloquei aí essa média, né? Então, 6.000 denários, um talento seria igual a quanto? 600 mil reais. Colocando o talento, o denário como sendo 100 reais. Então, um talento significaria 600 mil reais. Isso é muito ou é pouco? É muito. Então, quando a parábola diz assim, a um deu 5, a outro deu 3, e a outro deu 2 e a outro deu 1, aquele que recebeu 1 na história às vezes parece que recebeu pouco, né? Mas esse pouco era quanto? Em moeda de hoje, 600 mil reais. O que recebeu 2 talentos recebeu o equivalente a 1.200.000 reais. E o que recebeu 5 talentos recebeu o equivalente a 3 milhões de reais. Essas são quantias, irmãos, que você trabalha diariamente na sua casa, não é isso? Sim ou não? Não. E por que eu estou perguntando isso? Coloca aí, Felipe, o próximo slide. Qual a sua capacidade? O que você faria na sua vida se você tivesse 600 mil reais? Algumas pessoas aqui já sabem, né? Compraria uma casa. Sim ou não? Uma casa. Não? Compraria uma Hilux, que é 500 mil reais. Sobrava 100 mil. E se você recebesse 1.200.000, o que você saberia o que fazer com isso? A pergunta que eu quero fazer é a seguinte, baseada na parábola. Né? Você saberia usar aquilo de uma forma que você pudesse crescer e não regredir? Será que você, com 1 milhão de reais na sua conta, um ano depois, você estaria melhor ou pior? Para você saber isso, você precisa entender o seguinte: se você tem aquela palavrazinha que eu disse para vocês lá, né? Se você tem capacidade. Então, por que é que a maioria das pessoas não tem muito dinheiro assim? É porque falta o que a elas? Capacidade. Então a gente fica pensando, não, se eu tivesse eu saberia o que fazer. Então a gente só poderia responder essa pergunta se a gente colocasse esse dinheiro na sua mão. E 3 milhões de reais na sua mão. Você imagina aí o que poderia fazer? Você tem ideias assim, já sei o que eu ia fazer. Eu mesmo fico pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso? 3 milhões, não. Ia sobrar dinheiro na sua mão? Ou ia faltar? Os 3 milhões não ia dar? Olha, é interessante, irmãos, a gente raciocinar sobre isso e pensar sobre isso. Porque essas são quantias e são valores que estão muito além da nossa realidade. E isso para Deus não é nada. Deus poderia colocar isso na nossa mão. Mas Ele fica olhando para nós e fica pensando assim, será que fulano tem capacidade?
Será que se eu colocar 1 milhão na sua mão? Irmãos, olha, eu vi uma irmãzinha que a gente estava dando estudo. Ela morava lá no Cangote do Urubu, né? Que chama, que é lá nas 7 casas. Não, lá é Cangote do Urubu, né? Tem lá. Pronto. A gente começou a dar estudo a ela. Ela começou com aquele ânimo, com aquela disposição. Quero me batizar. Ora, irmãos, por mim que eu estou procurando um emprego. No dia que ela arrumou o emprego, nem queria mais o estudo, nem queria vir na igreja. E quando os irmãos falarem para lá, eles não venham mais nem aqui. Só por causa do emprego que arrumou. As pessoas que ganham muito dinheiro assim, você costuma ver elas na igreja? Hein? Costuma ver? Existem exceções, não existem pessoas que vêm. Então é isso que essa parábola ela quer nos ensinar. Assim, né? Quando você vê aquele negócio ali, aquela bênção, aí Deus pergunta: você tem capacidade? Você vai continuar sendo a mesma pessoa? Você vai ser uma pessoa melhor? Ou você vai revelar realmente quem você é? Eu quero mostrar agora uma frase, né, Felipe? Pode colocar aí a frase, ó. Essa frase assim diz assim, ó: se você me desse $1 bilhão, eu o empregaria em uma semana. Quem foi que escreveu isso aí? Henry Ford. Se eu colocasse 1 bilhão na sua mão, você saberia em que empregar? É muita, olha só, irmãos. É muita capacidade, sim ou não? Você pegar 1 bilhão e numa semana você dá destino a ele. 1 bilhão é muita coisa. E Henry Ford, se você me der 1 bilhão, eu sei o que fazer com ele. Eu pergunto a você, você saberia o que fazer com 1 bilhão? Você pode dizer assim, não, sim, eu sei. Mas isso aí aqui é para você refletir. Próxima frase aí, Felipe. Qual é a sua capacidade? Aqui eu coloquei um exemplo meu, um exemplo pessoal, né? Eu estava terminando o sítio. Aí eu terminei o sítio lá, eu fiz uma cisterna no negócio. Eu fiz um empréstimo no Sicredi de R$ 4.000. E eu pagava R$ 423 de parcela desse empréstimo, né? R$ 4.000, eu disse, não coloco só um ano aí pra eu pagar, porque eu fiquei num pé e no outro, agoniado. Quando eu começo a dever, eu começo a passar mal e eu não durmo direito. E eu fiquei agoniado para pagar aqueles uns 400 que não tinha fim. E quando eu terminei de pagar o empréstimo, eu disse, graças a Deus, consegui. Aí logo depois eu estava conversando com uma pessoa, ele disse, olha, meu patrão, ele fez um empréstimo, que a parcela que ele paga por mês é R$ 80.000. Um caso real. Caso real. Cara, disse, olha, eu trabalho lá com ele. Ele fez um empréstimo para construir um prédio. E ele paga R$ 80.000 por mês. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu estava devendo 400 por mês. Quais que eu adoecia. E me aperriei. Se eu devesse R$ 80.000 por mês. Isso é o que essa pessoa tem? É desmantê-lo ou é a capacidade? Você teria uma capacidade dessa? De ter uma conta assim de R$ 80.000 e você dizer, eu vou desenrolar e eu vou pagar. O que é que você acha? Era complicado, né? Esse é o tipo de pergunta, irmãos, que ninguém tem resposta. A resposta a gente só tem se um dia a gente passar por isso daí. Quando a gente começa a refletir e analisar, porque a gente sempre pensa no dinheiro como sendo uma vantagem, não é? Dinheiro é bom porque é uma vantagem, mas o dinheiro não é só vantagem. Dinheiro é o quê? Responsabilidade. Dinheiro envolve, irmãos, compromisso, envolve integridade, envolve caráter. Então, você lida com grandes quantias assim. Existem pessoas que são irresponsáveis, né? Que eles fazem todo tipo de desmantelo com dinheiro. E a gente fica pensando, meu Deus, se eu fizer alguma coisa errada aqui, vai ficar feio e o que é que eu faço? E isso dali mexe com a sua mente. Aí, eu analisando isso aí, eu comecei a pensar em mim, né? A minha capacidade é pequena. Porque eu não tinha condições de dever 400 conto.
a palavra de Deus ela recomenda que a gente não faça dívidas, não é assim? E a gente fica refletindo que as dívidas é algo que a gente deve fugir. Só que existem dívidas boas, não é? E essa dívida desse rapaz aí, por exemplo, ela não era uma dívida que endividou ele. Era uma dívida que enriqueceu ele, porque ele fez um investimento, fez um prédio e aquilo ia dar retorno. É uma característica de dívida diferente. E a gente só consegue entender isso quando a gente tem educação financeira. Tem um colega meu que ele fez um empréstimo para fazer uma festa de aniversário, gastou 4 mil reais comprando uísque, cervejas, embebedou. Quando era na segunda-feira, tinha 48 parcelas, não sei quantas para ele pagar. Olha só que maravilhoso investimento que ele fez. Vocês podem rir, mas tem gente que é desse jeito. Próximo slide aí, Felipe. O melhor concurso do Brasil. Sabe qual é? É você ser diplomata do Itamaraty. Qual é o salário? R$20.927. Você já ouviu falar nesse concurso já? Diplomata do Itamaraty. Ele tem 50 vagas. Tem 50 vagas todos os anos, ó. 50 vagas, só que é pro Brasil todo, entendeu? 50 vagas pro Brasil todo. Mas quais são os requisitos? O primeiro, você tem que ter o quê? Curso superior. O segundo requisito, você tem que fazer uma prova que ela é em português e ela é em inglês. A primeira prova, né? É uma prova objetiva e discursiva. O que é isso? A metade da prova é de marcar, a outra metade é de escrever. Objetivo é de marcar, discursivo é de escrever. Então você tem que marcar e escrever nessa prova, que é elaborada em 2 idiomas, português e inglês. Se você conseguir passar na primeira fase, na primeira prova, aí você vai para a segunda prova, que é parecido com a primeira, mas já é mais difícil. Que ela também é em 2 idiomas, em português e inglês, é do mesmo sistema. A metade objetiva e a metade discursiva. E você conseguir passar na segunda fase desse concurso, aí você vai fazer uma terceira prova, que ela é em francês ou em espanhol. Você vai escolher, né? Eu escolheria o espanhol. Mas vai ser necessário também aprender um pouco de francês. Aí se você conseguir passar nessa terceira fase, desenrolar ali o em francês ou o espanhol, aí você vai fazer o curso de formação, que ele é eliminatório. No curso de formação, você vai ter que desenrolar o árabe, o chinês ou o russo. O que é que você precisa para fazer um concurso desse? Muita o quê? Muita capacidade, sim ou não? Agora só que o salário é apenas um detalhe aí. O salário é apenas um detalhe. O grande diferencial desse concurso é o status. Você vai trabalhar como embaixador no Brasil, né? Em diversos países do mundo. Então eles vão lhe chamar para a Rússia, vão lhe chamar para a China. Onde tiver lugar que necessite, eles vão dizer, ó, você agora, vamos mandar você para a Alemanha. Aí você vai trabalhar na embaixada brasileira lá. Então esses 20 mil reais aí é só o inicial, tá entendendo? Quando disser assim, você vai para a Alemanha, você acha que você vai só com salário? Vai não, vai com mais coisa, entendeu? Então esse aí é um concurso de alto nível e que só escolhe pessoas de alta capacidade. Olhando lá, analisando o caso da parábola, né? Eu fico pensando assim, será que eu tinha, será que não? Eu ainda não tenho capacidade, eu só sei o português e mal, né? Ainda vou ter que aprender inglês, desenrolar o espanhol. Tem que ter o inglês fluente, José. O inglês fluente, ele é a base, tá entendendo? Ele não é uma coisa que você vai conseguir. O inglês fluente tem que ser a base para você fazer a prova. Para você ser diplomata do Itamaraty. Próximo slide aí, Felipe, por favor. Agora mais um ponto aí para a gente analisar, né? Quantos quilômetros você corre? 1 quilômetro? 5 quilômetros? 10 quilômetros? Ou 10 metros? Quantos quilômetros você corre aí? Aldo? 10 quilômetros. Eu fui tentar correr hoje, eu só consegui, assim, eu consegui correr 1 quilômetro, mas era assim, era 100 metros correndo, 50 metros andando. 100 metros correndo, 50 metros andando. Aí consegui 1 quilômetro, aí depois dei uma pausazinha e comecei de novo, mais 1 quilômetro. Mas Patrícia corre 10 quilômetros seguidos.
A mulher foi acompanhar a Patrícia hoje, ficou com a língua do lado de fora, não conseguiu não. Agora, por quê? Porque a corrida ela é um desenvolvimento de capacidade, não é? Você não começa agora e já vai correr 10 km. Você tem a capacidade de correr que nem eu corro, né? 100 metros e 50 andando. E no outro dia você vai aumentando a sua capacidade. Isso, irmãos, é uma prova para nós que esse negócio que Jesus falou, né? Cada um segundo a capacidade, de que a capacidade ela pode ser adquirida, ela pode ser aumentada, ela pode ser desenvolvida. Eu quero contar aqui uma história impressionante, que eu acho que vocês nenhum sabem dessa história. Coloca aí, Felipe, mais uma vez aí. A Badwater 135 é o quê? É uma corrida que tem na Califórnia, do deserto para a Califórnia. Ela chama Badwater porque a rodovia chama-se Badwater. E 135 é porque são 135 milhas, que traduzindo para quilômetros são 217 quilômetros. E que o campeão dessa prova, o último campeão do ano passado, ele completou essa prova em 23 horas e 33 minutos e 35 segundos. 217 quilômetros. 23 horas, você tem ideia mais ou menos de quanto tempo é esse? É um dia inteiro correndo. Um dia inteiro correndo. Tem a foto do rapaz aí, não tem, Felipe? Olha a foto dele aí, ó. Dá pra ver direitinho? Não. Não, não, tá longe, né? Mas esse rapaz aí, pronto, aproxima aí pro pessoal ver. Ele não é tão bonito, mas ele é um cara que tem muita o quê? Muita capacidade física, sim ou não? Shaw o quê? Shaw Barker. Shaw Barker. Ele conseguiu correr 217 quilômetros em um deserto, porque esse lugar aí, Badwater, é um deserto na Califórnia. Ou seja, a existência é provada ao extremo. Se a gente conta assim, é de você não acreditar, né? Como é que uma pessoa fica 23 horas correndo sem parar? Isso mostra, irmãos, que quando você quer, que quando você se desafia, você pode ter capacidade para isso. Sabia? Quando você olha para si mesmo, né? A gente fica pensando assim, fica limitando a gente. Mas, se você encarar o desafio e disser assim, eu quero algo, eu vou fazer algo, então a capacidade começa a aparecer. E ele, Felipe, pode voltar um pouquinho o tamanho? Ele tem uma companheira aí, né? Que não é a companheira dele, mas é uma companheira de prova. Que é a Laine, aproxima aí a foto dela, Laine Kaliskaner. Ela foi uma mulher, olha a foto dela aí, ó. Laine Kaliskaner. Ela foi a mulher que chegou em segundo lugar. Não foi em segundo lugar entre as mulheres, não. Foi em segundo lugar na prova. Uma mulher. E ela demorou 27 horas para concluir a prova. Quer dizer, o cara terminou em 23 horas. Ela chegou em segundo lugar, chegou em 27. Quer dizer que o cara, ele chegou com 3 horas na frente do segundo colocado, né? O Shaw Barker. E essa mulher aí chegou em segundo lugar. E chegou em primeiro lugar entre as mulheres. Pessoas de alta capacidade física. Mais um slide aí, Felipe. Esse rapaz aí, você conhece ele? Quantas barras você faz? Já fez o teste de barra? Quando eu entrei na polícia eu fazia 12 barras. Isso era muita barra, né? Só precisava fazer 5 para entrar, né? Mas eu conseguia fazer 12. É muito ou é pouco? Esse rapaz aí, bota mais um play aí, Felipe. Mais um. Não, uma passagem. Aí sim. Você consegue fazer o quê? 1 barra, 5 barras, 10 barras ou 0 barras? E quantas esse rapaz aí conseguiu fazer? Quem sabe aí, mais ou menos? 4.019 barras ele fez durante 17 horas seguidas. Irmãos, eu estou falando para você aqui. Você pode dizer assim, não, esse cara está mentindo, né? Mas o recorde dele está registrado, foi filmado, foi catalogado. Você pesquisar, você vai achar. Como é possível que alguém consiga passar 17 horas seguidas fazendo barras? E lá eu estava pesquisando e diz assim, ele parou porque deu um problema na barra. Deu um problema na barra, ela saiu do eixo e ele ficou torto. Ele disse, eu vou ter que parar, não porque eu cansei, mas porque a barra não está mais em ordem. Às vezes eu fico pensando, irmãos, qual é o limite da capacidade humana? Porque a gente fica impressionado com isso, né? Fiquei pensando, rapaz, eu falei aqui, 12 barras, parece que eu fui o melhor aqui, né? Que fez mais, né?
Aí chegou um abençoado que faz 4.000 barras em 17 horas. É muita capacidade. E esse rapaz aí, ele tem um livro, né? Bem interessante a história dele. Ele é acostumado a fazer aqueles triatlo. Provas de triatlo. Que é não sei quantos quilômetros nadando, não sei quantos quilômetros pedalando e mais não sei quantos quilômetros correndo. Irmãos, quantos triatlos você já fez na vida? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você quiser fazer, é possível. Você pode desenvolver capacidade para isso. A sua capacidade não só é para estar olhando celular, não. Não só é para estar assistindo Netflix. Deus, ele deu capacidade a nós, né? E se a gente desenvolver, a gente consegue. Aquilo que você imaginar e você pedir a Deus, Deus pode desenvolver em você. Adianta aí, Felipe, por favor. Qual a sua capacidade? Pronto, agora já está chegando no final aqui, né? A gente vai chegar no ponto que encerra aqui o tema, né? Embaixadores do reino. Embaixadores do reino. Esse estudante aí é uma imagem ilustrativa que eu estou usando, né? Esse estudante aí, na igreja adventista tem as escolas, né? Tem as faculdades adventistas. Quem sabe me dizer qual é a faculdade mais perto que tem aqui da nossa região adventista? É o IAPE, que fica onde? Fica perto de Caruaru, ali na cidade de Gravatá, né? E na Bahia tem a FADBA, que é a Faculdade Adventista da Bahia, que tem também curso. E qual é o sistema que a igreja usa para que os estudantes consigam, os estudantes carentes, né, consigam estudar ali? A igreja ela usa o sistema tem um nomezinho que eles dão, né? Estipêndio. Encontrei a palavra, estava querendo me lembrar, consegui. O que é o estipêndio? Para você estudar na escola, na Universidade Adventista. Você vai fazer um curso ali de direito, fazer um curso de teologia. Você precisa do estipêndio. O que é isso? É o valor do semestre, não é o valor do mês. É o valor do semestre. Chama-se estipêndio. Então o estudante ele diz: olha, eu vou estudar cá e como é que você vai conseguir o seu estipêndio? Aí ele vai dizer: eu vou fazer alguma coisa, eu vou vender isso. A maioria dos estudantes que estudam nas universidades adventistas, eles vão vender o quê? Livro. Eles vão ser comportores. E eles vão ali tentar bater a meta de venda deles. A meta deles é o quê? O estipêndio. E esse estudante aí é um caso singular. Ele começou a estudar na Universidade Adventista. Eu já contei até essa história aqui, se vocês vão lembrar, né? E ele, nas primeiras férias dele, ele conseguiu o equivalente, vendendo livros, né? Ele conseguiu o equivalente a 8 estipêndios. Que significa o quê? O curso inteiro, 8 semestres. Em apenas umas férias que ele trabalhou, ele conseguiu 8 estipêndios. E ele voltou para a faculdade com aquele dinheiro. E eu fico pensando, eu faço a pergunta a você aqui: o que é que você faria no caso dele? O que você faria? Você pagaria o curso todo? Você pagaria só um e guardaria o resto? Você iria investir no Tesouro Direto, que nem Charles falou aqui? Iria investir em Bitcoin? Diga aí uma ideia mais ou menos do que é que tu faria, Francisco. Você começou o curso, já conseguiu o dinheiro do curso inteiro. Aí você faria o quê? De acordo com a sua capacidade. A sua capacidade, ela diz assim: eu seria muito uma pessoa inteligente se eu fizesse isso. Fazia o quê? Pagar logo tudo, né? O pensamento mais esperado das pessoas: já que eu consegui tudo, paguei tudo, pronto, vou agora terminar. Ué. Mas aí se de repente ele pagasse tudo e se lembrasse que era o curso que ele não queria, então seria melhor ele guardar o resto e pagar só o resto. Sim ou não? Acho que parece que vocês não sabem a resposta, né? Eu estou perguntando a resposta dele, não. Estou perguntando que resposta você daria, que você faria. Olha, aí Charles disse que pegaria o primeiro semestre, né? E o resto investiria. Não é assim? Ele já demonstra que tem capacidade para saber o que fazer com aquilo. E você está demorando muito
a pensar e a responder, é porque você não tem capacidade que eu estou dizendo a você, né? Se eu colocar o dinheiro na sua mão, você vai ficar pensando, ah, meu Deus, eu estou inseguro, eu estou incerto, eu estou com dúvida, eu não sei o que é que eu faço. Eu vou jogar o jogo do tigrinho para ver se eu ganho. Olha só o raciocínio das pessoas. Mas agora eu quero chegar à resposta dele. O que foi que ele fez? Quem sabe a resposta aí? Pois é. Eu já contei já a história dele aqui. Ele pagou o semestre dele e ele doou o total que sobrou para os outros estudantes que não conseguiram o estipêndio. Então ele só pagou o dele e o resto ele doou. Entendeu? Pagou o dele e o resto ele doou para os estudantes que estavam na turma, na equipe dele, como é que chama, na campanha dele, que não conseguiram o mesmo resultado que ele conseguiu. Então ele foi lá e doou. Então eu coloquei ali, ó, capacidade de vender e capacidade de... É o que essa pessoa tinha. Sim ou não? Ele tinha capacidade de vender, muita capacidade, e tinha capacidade também de doar. Você teria capacidade, que nem ele teve, de doar tudo o que você ganhou assim, de repente, no mês. É preciso muita capacidade para fazer isso, sim ou não? É preciso muita capacidade. Porque no nosso coração fica assim, ah meu Deus, eu ganhei e se eu perder? E se nas outras férias que eu for trabalhar eu não conseguir? Isso diz respeito, irmãos, à capacidade de cada um. Quem é esse estudante aí? Dr. Milton Afonso. No primeiro ano de faculdade que ele fez, na época era o CAB, né? Colégio Adventista Brasileiro. Então na biografia dele, ele conta essa história. E na primeira esfera que ele foi vender, ele aprendeu um método de indicação. E ele chegava na casa do prefeito, ele chegava na casa do padre, ele chegava na casa do advogado mais renomado que tinha na cidade, e ele pegava a assinatura daquele advogado, daquela pessoa, entendeu? Pegava a assinatura daquela pessoa e colocava no seu plano de vendas ali, né? Aí na segunda visita que ele ia fazer, ele mostrava a assinatura daquele fulano. Olha só quem comprou de mim. Doutor fulano de tal. A pessoa olhava assim e dizia, doutor comprou? Esse comprou. Então eu vou comprar também. E ele saiu vendendo assim, né? Aí quando ele depois abriu uma empresa de seguros, né? Ele fez esse mesmo sistema. Ele pegou a empresa de seguro deles, a empresa de seguro que ele criou, né? E associou essa empresa só com gente da elite. Tá entendendo? E aí quando disseram assim, a empresa chamava Golden Cross. Quando as pessoas viram que essa empresa, só quem estava era o Itaú, né? Era o arcebispo de São Paulo. Era só gente. Quando as pessoas viram, o que é que aconteceu? A empresa cresceu também. Então uma pessoa que tem o quê? Uma grande capacidade de vender. E a partir do momento que ele começou a vender, ele continuou também com o projeto de quê? De doar. Ele na época que ele estudava, ele ajudou todos os estudantes que estavam na campanha dele, né? E quando ele começou o negócio dele empresarial, ele começou a fazer uma lista geral de estudantes que a empresa dele iria ajudar a pagar. Para que a gente devolva dízimos e oferta na igreja, a gente precisa ter essa capacidade também. Que às vezes a gente devolve com tanta pena. E essa capacidade aí, ela pode ser desenvolvida. Ela é como a corrida, né? Você começa devolvendo pouco, porque você ganha pouco. A palavra de Deus diz assim: aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. Então, conforme você vai ganhando pouco, você vai devolvendo pouco. Conforme você vai ganhando mais, você vai devolvendo mais. Quando pensar que não, você está devolvendo muito. Então é uma capacidade que vai sendo desenvolvida. É sobre isso, irmãos, que nós estamos estudando nessa semana. Convido você desde já para na próxima quarta-feira a gente vai estudar mais um tema sobre isso. A gente vai aprender, inclusive aqui, como é que funciona o dízimo aqui na igreja. Por que a igreja não usa dízimo? Assim, por que não fica dízimo aqui na igreja? E a gente vai saber para onde vai o nosso dízimo. Vou separar um dia desses aí, talvez quarta-feira ou sexta-feira, para explicar isso aí para nós, né? Eu já vi diversos casos, né, na caminhada, de pessoas usando mal, usando o dízimo da maneira que quer e acontecendo problema por causa disso. Próximo slide aí, Felipe, por favor.
Como está a sua administração? Como está a sua mordomia? Você prioriza o dízimo e as ofertas? Você está com as suas finanças sob controle? Você tem tempo para Deus ou só tem tempo para você mesmo? Você usa os seus dons na igreja ou você usa os seus dons atrás de dinheiro? Você está cuidando bem do seu corpo? Observe, irmãos. Mordomia é tudo isso aí. Mordomia é tudo isso aí. Próximo slide, Felipe, por favor. Isso aí é o paco que a gente já colocou no começo. Tem mais algum slide? Encerrou, né? Encerrou. Então esse foi o tema de hoje. Como desenvolver o quê? Como desenvolver capacidade. Você precisa desenvolver capacidade ou você já está capaz? Um dia eu quero chegar perto desse cara aí, né? Que correu 200 km. Se eu correr pelo menos 200, né, 20 km, já é o quê? Um décimo, né? Um décimo. E observa a jornada, né, que você tem que caminhar para chegar lá. Desenvolver capacidade na área do corpo, desenvolver capacidade na sua vida profissional. Eu vou contar um testemunho meu aqui depois, né? Tirar um tempo. E lá no meu trabalho me botaram para tomar conta das armas. E é um trabalho de grande o quê? Responsabilidade, tomar de conta das armas. E quando me entregaram esse trabalho, eu senti ele nas mãos como se fosse uma batata quente. Porque as pessoas lá lidam com esse trabalho assim, né? Passa para fulano, passa para ciclano, passa para outro, passa para outro. Porque é um trabalho que requer muita responsabilidade. E eu, quando recebi, eu fiquei pensando, né? A pergunta que surgiu na minha mente é exatamente essa pergunta do tema de hoje, né? Será que eu tenho o quê? Capacidade de aguentar isso. Aí você vê, né, o seu... É aí onde você vê o seu, a sua capacidade ser estendida ou ser encolhida. Que na hora que você disser assim, não quero, não dá pra mim, sua capacidade fica mesmo. Na hora que você disser assim, eu vou encarar, eu vou lá. Então a sua capacidade vai ter que se desenvolver para lá de conta daqui. Agora nós vamos ver um louvor especial, né, irmão? Mais uma vez, logo depois a gente faz a oração final. E marque aí na sua agenda, na quarta-feira a gente está de volta aqui para estudar mais um tema da semana de mordomia. Valendo o livro, quando você lê o livro, né, no encerramento a gente vai estudar esse livro.